Graça e paz, povo amado, povo de Deus. E a palavra do Senhor hoje está no Novo Testamento, em Mateus 4, versículo também 4, onde Jesus diz: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Essa citação é aquela questão quando Jesus é levado ao deserto, passa 40 dias, 40 noites sem comer, e lá ele é tentado pelo diabo. E Jesus está dizendo para mim e para você que nós devemos nos alimentar da palavra do Senhor, da palavra que é expelida pela boca de Deus. Lógico que o nosso organismo necessita de água, necessita do alimento, os minerais, toda a composição, que é a máquina humana é perfeita porque ela é feita pelo perfeito que é Deus. Porém, Jesus está dizendo que nós não devemos nos prender só a este alimento. Nós devemos alimentar o nosso espírito, alimentar, nos colocando a fazer a vontade do Senhor. Se a gente fosse traçar uma coisa, vamos dizer, um equipamento, você compra pelas redes sociais ou num aplicativo ou num site conhecido um equipamento. Isso pode ser um notebook, uma câmera fotográfica, micro-ondas, uma televisão, enfim, qualquer equipamento que você compra, por mais barato ou mais caro que seja, por menor ou maior que seja, você vai ter que usar bem aquele equipamento. Como assim? Você vai ler o manual. Assim como quando o médico prescreve um medicamento, existe a bula, a composição, os efeitos colaterais, etc. Tal. O que é que eu estou traçando esse paralelo? Porque nós, seres humanos, fomos feitos por Deus e devemos ler um manual que nos ensina a ter uma vida perfeita. Esse paralelo quer dizer que nós devemos ter uma vida de santidade, uma vida em busca da salvação, de fazer a vontade do Senhor. E onde está este manual? Na palavra do Senhor. E Jesus está dizendo, olha, vocês precisam alimentar o corpo de vocês com comida, fato. É necessário, a máquina humana precisa se alimentar. Porém, vocês não devem só alimentar o corpo físico, mas deve alimentar a alma. Deve alimentar o homem em busca de Deus, o homem no caminho de Deus. Deve se alimentar da palavra do Senhor. O homem e a mulher de Deus, eles não devem ficar presos às situações do qual ele escuta, nem tampouco do que ele vê. Como assim? Porque a nossa visão é míope. A nossa visão é muito limitada. Como também o nosso entendimento é muito limitado. Eu e você poderíamos estar numa situação semelhante e cada um tem uma percepção, um agir diferente. Isso quer dizer que uma circunstância para mim que pode ser muito dolorosa, uma situação, para você possa sair de letra com mais facilidade. O inverso, você está numa situação do qual você tenha dificuldade de sair daquela situação e eu conseguir dar a volta por cima com mais rapidez. Isso tudo para a gente entender que a nossa limitação é limitada,
a nossa percepção, o nosso entendimento, o nosso olhar, nossa audição. E o Senhor quer mostrar algo que nós não conseguimos enxergar, nem entender, nem ouvir. Está além da nossa capacidade humana. Se a gente fosse colocar uma lupa espiritual, nós iríamos anjos numa tremenda batalha defendendo a mim e a você. As ciladas do diabo, os dados inflamados do diabo querendo acertar a mim e a você. E sem dúvida, os anjos acampados em nosso derredor numa guerra tremenda para defender a mim e defender a você. É algo que está além do nosso entendimento. Significa dizer que a palavra do Senhor é para que eu e você possamos ter um entendimento do Deus eterno, Deus único e verdadeiro, além da nossa visão, porque é feito fé. Fé está ligada às coisas que nós não conseguimos enxergar, nem tampouco entender. Talvez as pessoas muito intelectual, ou que absorvam muito conhecimento, elas têm uma dificuldade tremenda de ter fé, porque elas querem ir pelo racional. Lógico que a gente tem que ter razão, sim. Porém, se você for como se fosse uma matemática ou um laboratório, você não vai ter resposta para muitas coisas, porque está num plano além do nosso entendimento, do nosso conhecimento, da nossa capacidade. Orar em línguas, ter fé, os dons do Espírito Santo, a intercessão, a imposição sobre as mãos, a imposição das mãos sobre o enfermo. Olha, para vocês terem ideia, em Atos dos Apóstolos diz que só as sombras, ou seja, a sombra, a roupa dos apóstolos servia como um instrumento de cura. Sabia? Tinha vários enfermos, só a sombra, só o passar dos apóstolos servia para curar. As roupas, os lenços, veja que está além do nosso entendimento. É esse alimento que Jesus está dizendo, alimentar da palavra de Deus, alimentar do que sai da boca de Deus, porque Ele quer o melhor para mim e para você. De novo, é necessário ser racional? Sim, porém é necessário deixar ser levado, conduzido pelo agir do Espírito Santo, que eu e você não teremos esse entendimento. Não é a nossa razão que vai justificar ou vai esclarecer, mas sim o querer de Deus. Eu e você não estamos sozinhos. O próprio Senhor Jesus disse isso. Eu volto ao Pai, mas vocês estarão com o Espírito Santo que eu vou enviar. É Ele que é o professor, é Ele que é o paráclito, é Ele o ajudador, é Ele que vai nos fortalecer para que eu e você entendamos a palavra de Deus. Nós sejamos alimentados por esta palavra de santidade, que santifica, que leva à salvação, à conversão, à transformação do homem e da mulher. Sejamos abertos ao agir do Espírito Santo. Sejamos e alimentemos da palavra do Senhor, para que nós nos tornemos melhores, seres humanos melhores. Amém? Que o Senhor te ilumine, que você se abra para o agir do Espírito Santo e que essa palavra possa germinar no seu coração bons frutos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.